Olá, Beatles fãs, colegas, tudo bem? Faz tempo que eu não faço um vídeo. Eu quero fazer um vídeo que há tempo eu quero fazer. Eu tô, eu consegui algumas informações assim bem consistentes e é bem polêmico, né? Que é sobre o John Lennon e a Yoko Ono e sobre tudo que envolve eles aí, né? Não tem nada de teoria da conspiração. São coisas com fatos concretos, com informantes que tiveram junto com eles, e realmente é bem polêmico, né? E eu começo dizendo que no dia 6 de dezembro de 1980, dois dias antes do John Lennon ser assassinado, um repórter da BBC de Londres, chamado Andy Peebles, ele foi até o Dakota para fazer uma entrevista com eles, já que eles estavam lançando o Double Fantasy, né? Que é esse disco aqui. O meu original da época, eu comprei na época, né? Não é relançamento, porque esse aqui é o do selo Geffen, né? Tem um selo que foi lançado em 89 da Capitol, mas o meu é o original da época, né? Um pouco antes dele ser assassinado. E ele fez várias entrevistas de rádio. Não sei se ele não gostava muito de vídeo naquela época ali, mas várias entrevistas de rádio ele deu, né? E eu não conheço nenhuma entrevista de vídeo, eu só conheço de rádio. Bom, aí ele deu essa entrevista para esse repórter. E o repórter, ele agora, depois de tantos anos, ele deu uma entrevista para o Daily Mail, para o Mirror, para outros jornais ingleses, falando daquela época, né? E de como a Yoko Ono tratou ele. Ele disse que a Yoko Ono, quando chegou na época ali, naqueles dias de fazer a entrevista, então ela chamou ele antes e disse, ó, eu quero metade do tempo igual para o John e para mim nas entrevistas, né? Ele achou estranho, porque afinal de contas a estrela era o John, né? E, e ela era muito manipuladora, né? Ela era muito manipuladora. Tanto é que ele ficou em casa e ela cuidava dos negócios, né? Ele tinha um certo problema de ou de não entender, ou ele tinha preguiça, alguma coisa assim, porque o Geoff Emerick, que era um dos engenheiros dos Beatles, ele lançou um livro, né? Eu sou aqui de Porto Alegre, ele lançou um livro e teve aqui até em Porto Alegre, falando sobre as gravações de Sgt. Peppers, do Álbum Branco, de tudo, né? E ele lançou esse livro aqui, né? No começo eu até achei estranho, né? Porque é uma foto de palco, tirado de cima, e tem um piano. Eu digo, mas os Beatles nunca tocaram com piano no, em palco, né? Aí eu fui dar uma pesquisada, isso aqui era do show da França, que tinha esse piano ali para outros artistas que antecederam eles que abriram o show. Bom, e o Geoff Emerick, que eu até vou mostrar a foto dele aqui para vocês, que depois que ele teve em Porto Alegre, isso há uns 4 anos atrás, 3 meses depois ele morreu, teve um infarto e morreu em casa, né? E ele era desses engenheiros, junto com o Ken Scott, junto com o Norman Smith, que depois ficou conhecido até como cantor, né? Ele andou gravando lá nos anos 70 umas músicas que até fez sucesso. Don't Let It Die, enfim. Algumas músicas ali, 2 ou 3 ele fez, né? Diz a lenda que ele ofereceu para o John e o John não quis, né? Bom, até, só abrindo um parênteses, tá aí o show de Glastonbury agora, dia 25 de junho, do Paul, né? E ele estava fazendo esse dueto aí com o John no telão I've Got the Feeling. Ficou bem legal, né? Ficou bem legal mesmo. Bom, aí o Geoff Emerick ele dizendo que ele era incapaz até de afinar um instrumento, né? E ele se deslumbrava por tudo, né? Ele se deslumbrava por qualquer coisa diferente, muito abstrata, assim. O Paul já era diferente. O Paul, ele disse que o Paul é muito objetivo. E o Joe, ele tinha que estar adivinhando o que ele queria, né? Ele tinha que estar traduzindo o que ele queria. Isso nas palavras do Joe Efemery, que trabalhou no estúdio, que trabalhou junto com eles, né? Bom, aí uma prova é o Alex Mardas, que eu também vou mostrar a foto para vocês aqui, que ele
fez figuração no Magical Mystery Tour, ele foi com o John pra Grécia também, que eu vou mostrar uma foto aqui, né? E o John era deslumbrado por ele. O John parece que deu um carro para ele, né? E ele foi ser o gerente, um engenheiro de som também na Apple, né? Isso tudo com aval do John, né? E ele era uma espécie de chefão da Apple Electronics. A Apple em si, se a gente for pesquisar mesmo, parece um cabide de emprego de um serviço público, né? O que tinha de gente que era gerentão aqui, gerentão ali, chefe aqui, chefe ali, tinha lá na Apple americana o, um cara chamado Mansfield, que agora eu não me lembro o nome dele, até tem o livro dele aqui. Então ele fala, não, eu sou aquele cara que aparece de casaco branco no telhado lá no Rooftop Concert. Então, né, aí tinha o Dennis O'Dell, que é o que aparece no filme no Get Back ali. Ele é um homem bem mais maduro do que eles, que era da parte de filmes, enfim. Era um cabide de emprego esse negócio. E ele ficou deslumbrado o John ficou deslumbrado com o Alex Mardas por causa era luzinha piscando para cá, luzinha piscando para lá, tem uns vídeos aí. E ele era bem trambiqueiro, assim, né? E o Joe ficou maravilhado com ele, assim, porque ele era bem ao estilo do John Lennon, né? E depois a Yoko Ono entrou nessa jogada aí. Depois eles se separaram lá em 73, ele foi morar com a Mai Peng, né? E tudo. Mas ele era tão alucinado por ela que a gente nota, ó, eu tenho o livro aqui da Mai Peng, ó. Esse livro da Mai Peng que traz um monte de fotos, né? E se vocês notarem, ó, se vocês notarem, ele não mostra nenhum carinho, assim, um beijinho, nada com ela. É ela que sempre mostra, ó, aqui embaixo tá ela agarrada nele, ó. Mas não tem uma foto. Ó, daí ela mostra, ó, fotos deles, umas fotos dela separada ali dele, né? Ó, foto dele de novo. E é engraçado isso, ó. Então aí a gente vê o como ele era dependente, ó. Ali o Julian, ela e o John. Então, quando ele era dependente da Yoko, né? Tanto é que quando a Yoko aí quis ele de volta e tal, né? Ele ficou em casa, né? Daí ele já tinha ganho green card e tal, né? Então ele ficou em casa e tal, e ela cuidando dos negócios. Mas aí surge essa história de que a Yoko teria já um namorado, um amante, né? Um namorado, um cara chamado Sam Havertoys, que eu vou mostrar a foto aqui para vocês aqui em cima, né? E ele, por coincidência, olha a coincidência, o John conheceu a Yoko numa galeria de arte e disse que ele era dono de uma galeria de arte e escultor, né? E quando o John morreu, logo depois, logo depois ela aparece jantando com o Sam Havertoys no restaurante 2 meses depois, né? Ela tem umas fotos que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Foto dela com ele andando na rua, né? Mas discretamente. Por quê? Porque afinal de contas ela era a eterna viúva do John Lennon, né? Inclusive diz que ele usava até roupas do John Lennon, né? Ela ficou 20 anos com ele, depois eles se separaram, né? Há uns anos atrás. Isso tudo contado pelo Andy Peebles. O Andy Peebles mostrou que disse, né, que ela convidou ele para ir para Tóquio. Então lá ela queria manipulá-lo em função de que ela ia lançar um disco. Daí lançou o Season of Glass, aquele que tem os óculos, né? Não sei se é o mesmo óculos do John Lennon, não sei, né? Parece que é, né? E tá ali aquele óculos na capa do disco e ela queria se promover, mas com a ajuda dele. Mas ele dizendo nessas entrevistas, quando ele saiu da BBC, aí ela caiu fora. Aí ela não procurou mais ele e nem nada, né?
E outra história junto que tem é do Frederick Seaman, que era um assessor pessoal do John Lennon, né? Esse cara, ele fez um livro, a Yoko botou ele na justiça, né? Porque ele botou que ele tinha roubado um monte de fotos, né? E que estranho que depois ele fez esse livro com um monte de fotos contando da experiência dele junto com o John como assessor pessoal, e como que ele ele chegou perto, né, do John, né, como ele chegou perto. Em 2015, né, estranho isso também, em 2015 aparece 100 itens, né, lá em Berlim, que era do John, que eu vou mostrar aqui para vocês que acharam, ó, são agenda, óculos, tudo, que era de uma casa de leilão que faliu e advogados entraram para ver o que tinha no estoque e tal, e acharam 100 itens dele lá. Então existe essa história aí de que o Fred Seaman tenha levado, mas como o Fred Seaman não tenha levado em 2015, ele já não tinha mais acesso ao Dakota, né? Entende? Eu não entendi essa aí também. Eu fiquei meio no ar aí, disso aí, até se alguém conseguir me explicar o que houve, né? Então, é isso, né? E também essa entrevista tem no YouTube essa entrevista do Andy Peebles com ele, né, com o John Lennon e ela, que dá mais ou menos 2 horas. Eu consegui uns CDs aí, né, que são 4 CDs, explicando o Double Fantasy e outras coisas, né, da história dele, Beatles e tal, e carreira solo, né, porque afinal de contas, né. Depois na RKO, ó, uma outra rádio, foi lançado no dia, isso aqui foi gravado no dia que ele foi assassinado, umas horas antes, né? Então essa é a última entrevista, né? Então é só procurar aí que deve ter aí no YouTube alguma coisa aí. Mas é uma coisa assim bem bizarra, né? Como que eles agiram dessa forma. E ela então se separou do Sam Toys em 2020 e ficou por isso, né? Então é isso, pessoal. Vê que é uma história bem, parece uma novela mexicana, né? Mas tem de tudo. A gente de fora assim não sabe de nada, mas quem consegue explicar um pouco, quem já teve convivendo assim com os artistas, sabe dessas histórias, né? Aí eu até comentei aí para um cara grande que tem um canal grande aí sobre os Beatles. Aí ele disse assim para mim: ah, não, mas aí o Andy Peebles se queimou falando isso. Sim, quer dizer então que a gente sempre tem aquelas entrevistas romanceadas, e quando alguém vai falar o que é mesmo, claro que o que ele falou, porque ele já está com uma pessoa de idade, que ele já não deve estar trabalhando, né, porque ele ia se queimar perante outros canais, outros órgãos, enfim, outras emissoras. Ah, não vou botar esse cara aqui porque o cara vai entregar alguma coisa aqui, né? Então agora ele jogou no ventilador ali em 2015, 17, e vão ver o que dá, né? E aí deu essa repercussão aí, mas até agora eu não vi ninguém falando aí. Vamos ver o que vocês acham dessa história aí. Tá bom? Um Vitor, um abraço e até mais